Tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas, especialista em tarô, também terapeuta. Hoje nós vamos ver então a carta da justiça, né? Bom, de forma resumida, o que acontece? Número 8 nós temos a força, número 11 nós temos a justiça. Nos tarôs derivados de Waite, tá? Arthur Waite e Pamela Colman Smith. O que acontece? Antes de ser criado, antes do Waite criar o tarô, que convencionalmente hoje nós chamamos de Rider-Waite. Rider é a empresa que criou, que ajudou ele a criar, tá? É a editora que ajudou ele a produzir e vender os tarôs e livros, etc. É a empresa que ajudou. E Waite é o sobrenome dele, que na verdade é Arthur alguma coisa Waite. E Pamela Colman Smith, que é aquela mulher, aquela artista que ajudou ele a pintar e fazer os desenhos, tá? Então, antes de Waite criar esse tarô com a Golden Dawn, que é aquela ordem, né, chama Ordem Golden Dawn, tá? Que é aquele grupo de pessoas que estudou ocultismo, misticismo, etc. Lá da época de Waite, que é bem antiga, né? Inclusive é bem famosa. E Waite, por uma questão cabalística, mudou, inverteu os arcanos número 8 para o número 11 e a cabalística e a astrológica, né? Porque é Leão regindo o signo de força regindo o signo de Leão e aqui a justiça é regido pelo signo de Libra, tá? Mas são associações que você pode usar ou pode não usar, tanto faz, ok? Só quero dar essa introdução mesmo para a gente poder entender por que você vai ver no tarô de Marsella ao contrário, número 8 a justiça e número 11 a força, porque o Waite, junto com a Golden Dawn, decidiu por uma questão, uma atribuição astrológica e também alquímica, né? Vamos dizer assim. Decidiu mudar, tá? Do ponto de vista dele, pronto, não tem muitas explicações por causa disso, ok? Acabou. Before Tarot, que é essa visão que a gente tem da carta. Deixa eu ver se consigo colocar um pouquinho mais perto aqui a luz. Tem um pouco de dificuldade aqui pra... Bom, perfeito. Acho que tá perfeito. Aqui nós vamos ter uma associação à deusa Têmis, deusa da justiça, que é aquela que a gente vê geralmente com os olhos vendados, tá? Que segura a balança, que é o símbolo da justiça, da advocacia e tudo mais. A gente costuma ver o poder judiciário, e aquela deusa representa a justitia, né, em latim. E aí, aqui a gente tem eu enxerguei, tá? Eu vi assim, estudando. Temis com Zeus tinha 3 filhas, que a gente vai ter a Irene, Eunômia e a Dice ou a Diké, tá? Eu não consigo interpretar muito bem esses nomes porque eu não sei se é assim que fala, tá? E aqui, nesse Before Tarot, eu vi representado isso. Porque a Irene traz a paz. Diké, que é aquela que a gente vê sem a venda, a gente vê a Diké com esses atributos aqui, mas sem a venda. Enquanto a Têmis a gente vê com os olhos vendados, tá? Aqui ela não tem os olhos vendados, porque para mim é a filha de Têmis, ok? Que Diké, que é a própria justiça que eu vejo nessa personagem aqui. E depois Eunômia, eu acho que é o nome, tá? Eu tô lendo ali, que eu salvei, Eunômia. E eu vi assim, tá? As 3 aqui. E aqui a gente pode colocar que seria a própria Têmis, vamos dizer. Por quê? Têmis é a deusa da justiça, como a gente já sabe, na mitologia grega. Ela teve essas 3 filhas com Zeus. Só que ela é a deusa Têmis, né? Tipo, ela é o arquétipo do equilíbrio, da justiça. E aqui a espada é aquela que impõe a força, impõe a energia, você vai seguir essa regra, porque é assim que acontece. A balança traz o equilíbrio. A gente vê em outras cartas como o 6 de ouros, por exemplo, e aqui a pomba trazendo a paz. Então, Irene, Eunômia e Diké. Aqui eu acho que é a própria Têmis, vamos dizer assim, tá? Porque a Eunômia, ela tem o significado de disciplina. Ou pode ser ao contrário. A gente pode ver Têmis,
Irene, Temis, Irene, Eunômia e Diké aqui na espada. Mas eu vejo assim, tá? Como se tivesse a Temis e as 3 filhas dela nessa carta. Vamos ver aqui então que tem a pomba, tem a espada aqui no chão. Dá a impressão de que ela não tá usando a força aqui, ela tá usando a paz, tranquilidade, a cordialidade, tá? Existe um motivo pela qual a justiça não tem vendas, tá? No tarô. Por que ela tá sem as vendas? Porque essa justiça, ela dificilmente ela representa a justiça dos homens, tá? A justiça terrena. Ela tá muito mais ligada a uma questão de karma, digamos assim, tá? Vamos tomar um pouco de cuidado para falar sobre karma, que na verdade é a lei de ação e reação. Aquilo que você faz, você vai ser, digamos que vai responder por aquilo. E é um pouco parecido mesmo com a justiça terrena que a gente tem aqui, né? Bom, só que aqui é justiça cósmica, tá? Aqui a gente já conhece bem, então não vou perder muito tempo aqui nessa padrão. Ver se eu consigo fazer elas ficarem assim. E eu acho que tá bom, gente. Eu não consigo ver muito bem, mas eu acho que deve estar dando para enxergar. Aqui ela soltou a pomba, que pomba é símbolo de paz, harmonia, tranquilidade, é um símbolo bem famoso, inclusive. E tem outras representações, deve representar também outros deuses, divindades, né? Aqui a personagem pega a. Peraí, deixa eu soltar. Isso, acho melhor assim, né? Eu vou soltar aqui melhor. Deixa eu deixar essa aqui por enquanto aqui do ladinho. Isso, acho que é melhor assim, vai ficar menos poluído visualmente. Deixa eu dar um zoom, quem sabe melhora, né? Vamos ver aqui. Bom, então aqui a gente vai ter essa justiça que pegou ali o... Deixa eu só levantar essa aqui. Isso, senão não vai dar pra enxergar direito. Por causa da luz. Pegou a espada na mão para exercer a força, para exercer o cumprimento das regras. E aqui a balança ela tá tendo um certo equilíbrio. Aqui já não tem, tá vendo? Aqui já não tá tão equilibrado. E voltando, acho que são só essas diferenças mesmo, tá? O pé, ela escondeu um dos pés, tá? Porque aqui é como se fosse um tipo de reação ou atitude que ela vai tomar. Aqui ela tá meio que tipo em posição de descanso, não tá tomando uma postura mais severa ou que vai tomar grandes decisões, né? E a justiça ela também tem a ver com decisões, tem a ver com decisões que são bem mais racionais e lógicas, porque a gente está diante de um arcano que está falando para a gente, olha, você fez isso, você fez aquilo, agora é hora de você pagar por isso. É hora de você passar pelas consequências, digamos assim. E é um pouco parecido com a Roda da Fortuna, né? Só que aqui está sendo, digamos que, aplicada uma lei cósmica. Aqui está sendo aplicada a lei cósmica. O que significa? Tipo, tu fez, tu recebe. Pronto. Tu não fez, tu recebe também. Digamos que seria a ordem cósmica, o equilíbrio cósmico está sendo exercido na sua vida. E aqui, por qual motivo, voltando um pouquinho, por qual motivo, e eu tenho um pouco dessa coisa de ficar me perdendo, né? Mas a gente vai chegando lá. Por qual motivo que a justiça aqui ela enxerga, ela tá vendo? Por quê? A gente precisa olhar para o passado, presente e futuro das coisas. A justiça calcula tudo isso, tá? E é por esse motivo que ela enxerga aqui, que ela não tá vendada, ok? Porque a gente precisa desse julgamento olhando para o passado, presente e futuro. A gente precisa enxergar. Enquanto, quando está de um jeito que ela está vendada, ela não leva em consideração nada do que foi feito e nada do que vai ser, e sim aquilo que está de prova, aquilo que é concreto. Então, se você
é pobre, se você é rico, assim, né? Aquelas coisas. Levando para uma consideração assim para a vida cotidiana, a gente sabe que não é bem assim, né? Tem seus problemas. Mas quando ela está vendada, a gente interpreta como se ela não fosse usar de nenhum lado, ela vai ser completamente imparcial para tomar a decisão. E aqui não tem dessa de imparcialidade, tudo vai ser julgado, tudo, completamente tudo. Tudo que aconteceu, acontece e acontecerá será julgado, está sendo julgado, tá? Por isso que tem essa representação dessa forma. Aqui atrás tem o mito de Salomão, que para quem não conhece, eu também algum tempo atrás, sei lá, 1 ano, 2 anos atrás, eu não reconhecia bem. Não sei se está dando para enxergar, eu vou baixar aqui. De novo, baixar de novo e dar um zoom. O que acontece? Aqui, mito de Salomão. Para quem não conhece, mito de Salomão é aquele em que as mulheres estão brigando por causa do filho. Elas estão disputando o filho, porque uma acusa a outra de ter roubado a criança. E Salomão, ele vai julgar essas mães. O que ele usa para fazer o julgamento? Como é que ele sabe que as mães... quem é a mãe verdadeira da criança? Sendo que as duas falam que é a mãe verdadeira. E ele fala, então vamos cortar a cabeça da criança, vamos cortar essa criança ao meio. E a gente, pronto, a gente dá um pedaço para cada uma. A gente acaba com essa situação. E aí a mãe verdadeira fica desesperadamente desesperada. De falar, pelo amor de Deus, deixa ela com o filho, então não faz isso. E aí é quando Salomão sabe e descobre quem é a mãe verdadeira, tá? E esse mito está bem representado aqui nesse New Vision Chart, tá? Que é a visão nas costas. É só isso a diferença mesmo, tá? Tem a espada aqui, a balança, que é o equilíbrio. Esse véu não é o mesmo véu da sacerdotisa, tá? Mas está simbolizando segredos também, segredos cósmicos, segredos de justiça, digamos assim. A gente pode levar um pouco para o lado do cotidiano, segredo de justiça. E tem um lado esotérico, né? Cósmico, do universo, das energias, tudo mais, como tudo funciona no universo através desse movimento de energia, que a gente sabe que é um mistério, né? Entre aspas. A física quântica, por exemplo, explica um pouco, mas é complexo entender. Então, é regência desse equilíbrio cósmico. Tudo vai ser julgado. Passado, presente e futuro. E mediante aquilo você vai receber aquilo que merece. Tá? Roda da fortuna está mais associado com acontecimentos do acaso, tipo, entre aspas, a gente já falou sobre isso, né? Acaso. Então, tipo assim, a gente não pode controlar, mudar, mas eu acredito que tem um pouco de a ver com as nossas ações, tá? Embora pode ter gente que discorde. Na justiça, ela é completamente ligada passado, presente e futuro, tá? Isso a gente pode falar de eternidade. Passado, tanto de eternidade, futuro como eternidade. Pode ser 1, 2, 3 vidas atrás, como pode ser 3 meses atrás, mas é um efeito das nossas atitudes, tá? É quando a gente vai passar por um julgamento mesmo, e eu nunca passei, graças a Deus, espero nunca passar, que você está diante de um juiz, e o juiz vai pegar as provas na mão e vai tomar uma decisão. É isso, tá? No sentido interior, é a gente fazendo isso com nós mesmos, ou alguém fazendo isso com a gente, uma situação, tá? Nos relacionamentos, por exemplo, a justiça ela é super desse jeito, ela joga na tua cara aquilo que foi, aquilo que é, aquilo que vai ser, aquilo que você está fazendo, aquilo que você deixou de fazer, ela sabe de tudo porque ela é racional, ela é fria nesse sentido, ela é bem crítica, né? Como pessoa, como sentimento. Agora, ela pode ser muito boa para coisas para serem resolvidas. Então, aquela situação vai ser resolvida, ela vai chegar ao fim de uma forma justa. E aí que tá, justa mediante ao quê? Aí é que tá a questão, né? Tu fez as coisas certas, corretas, então tranquilo, não tem por que ter meu resultado, tá? A justiça vai ser feita, o equilíbrio vai ser restaurado, mas mediante
Depende das caras saem junto também, né? Mas mediante as suas atitudes, tá? Aqui eu vi uma coisa. Aqui tem um pobre. Lembra que a gente falou ali atrás sobre a justiça vendada? Tênis. Essa pra mim é a própria de Ké, tá? A filha de Tênis. Pra mim é isso. Não sai da minha cabeça que é isso, tá? Mas não tem nome especificamente. Dizem só os estudos ali dos livros que é só uma representação. Rachel Pollack fala que é só a representação da deusa Tênis. E eu já acredito que seja a filha dela, aqui, essa representação. Parece que é um rei ou uma rainha aqui, não dá pra saber, né? Tanto não dá pra saber o gênero da justiça. Você percebe isso? Também não dá pra saber muito bem. Uma pessoa que aparentemente tem condições precárias, uma pessoa pobre, morador de rua, machucado até, pedindo clemência para ela, pedindo que ajude porque eu fui maltratado, eu perdi tudo, eu preciso restaurar o equilíbrio da minha vida. E aqui tem alguém que está numa situação que aparentemente está completamente diferente. Tem uma coroa e a pessoa que atingiu um patamar, uma pessoa rica, uma pessoa, vamos colocar assim, tá? Rica de dinheiro, uma pessoa de poder, uma pessoa que tem dinheiro para comprar um roupão desse, a pessoa que vem de uma família muito melhor que essa que aparentemente é muito mais saudável aqui do que aqui. Mas postura de fracasso, pedindo ajuda, pedindo e pedindo. E aqui eu acredito que seja o After Tarot mostra quando a gente é punido por essas nossas atitudes e perdemos algo. A justiça foi aplicada na gente, na nossa vida. Ou enfim, essa energia está sendo atuada sobre nós. E aqui, esse rei pode ter sido destronado, pode ter acontecido perdas na vida dele. Ele foi pedir ajuda, ele foi pedir justiça, ajuda. E aqui essa pessoa que está com problemas também precários de saúde, material, também foi pedir a justiça para que volte a ter o equilíbrio. E aqui parece um pouco do 6 de ouros, né? Parece, realmente é. Porque quem tem mais dá para quem tem menos. Só que na justiça essas pessoas elas foram punidas com as próprias atitudes. E é por isso que elas estão nessa situação. E aqui a gente percebe o seguinte: independentemente se é pobre ou se é rico, tá passando pela justiça. Isso que quer dizer. E mesmo sendo pobre ou sendo rico, vai ter consequência. Pode não ser a mesma consequência que a gente tem na justiça dos homens, né? Na terra, o poder judiciário. Porque a gente sabe que as coisas são um pouquinho complicadas, digamos, vamos deixar assim, né? É complicado. A justiça brasileira, a gente sabe que é difícil. E tem grande influência quem tem mais poder e quem tem menos poder. A gente sabe que, infelizmente, é assim. Embora não tenha provas de saber que é isso, a gente imagina, meio que sabe que é assim que funciona, tá? Dificilmente você vê um rico passando por grandes problemas judiciais. Dificilmente, bem raro. A não ser que seja pessoas né, de grande mídia, como políticos, né, enfim. Whatever, não vamos colocar isso aqui agora. Mas eles vão passar pela justiça, independentemente se eles têm poder aquisitivo melhor ou menor. Eles estão passando e pedindo ajuda dessa deusa aqui para que o equilíbrio volte para a vida dessas pessoas. Ou seja, você pode não ter problemas ali de dinheiro, mas o que será que aconteceu com essa pessoa? Entendeu? Pode ser que você fique impune durante algum tempo pela sua atitude, tá? Mas você vai passar por essa justiça. Aqui, eu acredito que seja tipo a pessoa que perdeu tudo, a pessoa que está muito tempo na forma precária e já não quer mais viver assim, está pedindo ajuda, né? E é bem engraçado como a gente pode associar isso ao 6 de ouros, mas fica para um outro vídeo, tá bom? Você sabe de alguma ideia diferente, você viu algo que você queira comentar, deixa nos comentários, tá? Alguma correção. E eu, quando eu falo alguma coisa errada, quando deixo de explicar ou falo algo errado, eu deixo nos comentários ali embaixo, tá? Você pode deixar para mim também se você
percebeu alguma outra diferença, algum outro simbolismo que você acha válido comentar, tá bom? Um grande beijo, tchau, tchau e até a próxima carta que é o enforcado ou pendurado.